Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula. Sou o professor César, responsável pela disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos. Iremos abordar nesta videoaula a unidade 3 do material didático, o regime de juros compostos ou capitalização composta. Prestem atenção, como nós fizemos na videoaula do juros simples, vou usar o mesmo exemplo, só que agora aplicando os juros compostos. Então, um empréstimo que na data zero é igual a R$100 e a taxa igual a 10% ao período, vamos lá. No período zero, eu tenho que o meu valor futuro é igual ao meu valor presente, de R$100. Ou seja, a fórmula fica sendo valor futuro igual a valor presente. No período 1, a taxa de juros de 10% vão incidir sobre o valor futuro do período anterior, que é de R$100, gerando um juros de R$10, totalizando um valor futuro no período 1 de R$110. R$100 mais os 10 de juros, R$110 de valor futuro. E a fórmula vai ficar valor futuro igual a valor presente vezes 1 mais I. No período 2, nós temos que os 10% irão incidir sobre o valor futuro do período anterior, que é R$110, e não R$100 como era no juros simples, que era o capital inicial. Então 10% de 110 vai me gerar um juros de R$11, totalizando R$121 de valor futuro no período 2. O valor futuro, a fórmula vai ficar valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Indo lá para o período N, que é o período que a gente quer. Os juros vão ser igual a taxa de juros vezes o valor futuro do período anterior. Portanto, o meu valor futuro vai ser o valor futuro que eu preciso descobrir. E a fórmula para os juros compostos do valor futuro vai ser valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. No juros simples nós tínhamos valor presente vezes 1 mais I vezes N. Lembre-se, no regime de capitalização composta, os juros sempre incidem sobre o montante do período anterior. Ok? Temos aqui a fórmula geral dos juros compostos, onde FV é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. E da mesma forma que os juros simples, o período e a taxa devem estar na mesma base. Como a taxa é sagrada, ajustamos o período e o valor de N. Vamos aos exemplos. Uma aplicação de R$500 foi feita por 8 meses a uma taxa de juros compostos igual a 5% ao mês. Qual o valor do resgate? Fazendo o diagrama do fluxo de caixa, para o exemplo, temos lá valor presente igual a 500, taxa de juros igual a 5% ao mês, período 8 meses. Tanto os juros como o período têm a mesma base, não precisamos fazer nenhuma transformação. Utilizando a fórmula dos juros compostos, onde valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N, substituindo os valores, nós temos R$500, que é o meu valor presente, vezes 1 da fórmula, mais 0,05, que é a minha taxa de juros, elevado a 8, que é meu período. Portanto, temos lá valor futuro igual a 500 vezes 1,4775, valor futuro igual a R$738,73. No próximo exemplo, temos Sabina precisará de R$1.200 em 10 meses. Quanto deverá aplicar hoje para ter a quantia desejada? Considere uma taxa de juros composta igual a 5% ao mês. Desenvolvendo o diagrama do fluxo de caixa, o problema nos traz o valor futuro, que é R$1.200, também nos informa o período de 10 meses. E a taxa de juros de 5% ao mês. Tanto o período como a taxa estão na mesma base, então não necessitamos fazer nenhuma transformação. Aplicando a fórmula
dos juros compostos, temos 1.200 igual ao valor presente, vezes 1 mais 0,5 elevado a 10, que é o período. 1.200 igual ao valor presente, vezes 1,6289, que é 1,05 elevado à 10ª potência. 1.200 divididos por 1,6289, esse 1,6289 está multiplicando, passa dividindo, e eu tenho PV igual a 736,70. Portanto, se eu aplicar hoje R$ 736,70 a uma taxa de 5% ao mês, por um período de 10 meses, eu vou ter R$ 1.200 no final da aplicação. Neste exemplo, temos Neco aplicou R$ 8.000 por 6 meses e recebeu R$ 2.400 de juros compostos. Qual a taxa mensal vigente na operação? Fazendo o diagrama do fluxo de caixa, temos que o valor presente é de R$ 8.000. O valor futuro é R$ 10.400, ou seja, R$ 8.000 da aplicação mais R$ 2.400 dos juros recebidos, e temos 6 meses como período da aplicação. Desejamos saber qual a taxa da operação. Aplicando a fórmula dos juros compostos, temos que 10.400 é igual a 8.000, meu valor presente, vezes 1 mais I, que é a taxa que eu quero saber, elevado a 6, que é o meu período. Portanto, 10.400 dividido por 8.000, o 8.000 está multiplicando, passa dividindo, igual a 1 mais I elevado à 6ª potência. 10.400 dividido por 8.000, que vai dar 1,3. O 6 que está elevando, ele passa para o outro lado da forma pelo seu inverso, que é 1 dividido por 6. Menos 1. O 1 está somando, passa subtraindo, que vai ser igual à taxa. Portanto, a minha taxa vai ser igual a I igual a 0,0447 vezes 100 igual a 4,47% ao mês. E no último exemplo, nós temos ali que Neco aplicou R$ 8.000 e recebeu R$ 2.400 de juros simples. Sabendo que a taxa mensal é de 5% ao mês, determine o tempo que o capital ficou aplicado, ou seja, desejamos saber o valor de N. O diagrama do fluxo de caixa é o mesmo do exemplo anterior. O que altera é que sabemos a taxa de juros e queremos determinar o período da aplicação. Também utilizando a fórmula dos juros compostos, FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N, temos 10.400 igual a 8.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a N. O 8.000 está multiplicando, passa dividindo, 10.400 dividido por 8.000 igual a 1 mais 0,05 elevado a N. E aqui começam nossos problemas de matemática básica. Temos que usar o log, tá certo? Então, como eu tenho um N, que é a minha variável, na potenciação, eu vou ter que utilizar o log para fazer o cálculo. Então, 10.400 dividido por 8.000, que vai dar 1,3, então é log de 1,3, divididos pelo log de 1,05, que é a soma disso aqui, que passa dividindo no outro lado da fórmula. Portanto, N vai ser igual a log de 1,3 dividido por log de 1,05. N vai dar 5,38, aproximadamente 6 meses. Fazendo uma síntese da unidade 3 sobre juros compostos, temos características dos juros compostos, né? Os juros incidem sobre juros, o valor futuro cresce exponencialmente e a capitalização é exponencial. Graficamente, a evolução dos juros compostos ficam assim, uma curva exponencial. E a pergunta é, os juros compostos superam os juros simples? Vamos para o gráfico. Em vermelho, nós temos a reta dos juros simples. E em amarelo, nós temos a curva dos juros compostos. Como vocês podem ver, para o período igual a 1, os juros simples são iguais aos juros compostos. Para períodos menores do que 1,
os juros simples são maiores do que os juros compostos. E para períodos maiores do que 1, os juros compostos são maiores do que os juros simples. Por último, temos aqui a fórmula geral dos juros compostos, onde FV é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. E as fórmulas derivadas dela, onde podemos calcular o valor presente, a taxa de juros e o período da operação. Muito bem, vimos nesta videoaula o regime de capitalização dos juros compostos e espero ter esclarecido suas características. Por fim, aconselho a todos os acadêmicos de administração e administração pública adquirirem uma calculadora financeira. De preferência, uma HP 12C, por ser a mais utilizada pelos profissionais de finanças. Vocês poderão utilizar a calculadora tanto nas atividades quanto na prova presencial. E uma calculadora financeira irá ajudar bastante na resolução das questões. Na webconferência da disciplina, irei resolver os exemplos com uma calculadora HP 12C e mostrarei algumas de suas funcionalidades. Bons estudos e até lá!